Olá, uma boa noite a todos. Como vocês estão? Quem fala é Ezequiel Mota, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui, mais uma vez, juntos, graças a Deus, né? Hoje vamos apresentar novamente a live das 18 horas, como todos os dias são feitas, né? Por mim, por outros companheiros também, não é? E hoje nós iríamos proferir uma apresentação sobre um capítulo do Livro dos Espíritos, o capítulo 3, perguntas 674 a 685, que é sobre a lei do trabalho. Mas eu estive refletindo um pouquinho e eu resolvi fazer o seguinte, não é? Espero que vocês gostem da ideia que eu tive. Na semana passada, eu fiz a live a respeito da formação e das propriedades do corpo espiritual. Mas, como o assunto realmente é muito extenso, acabou ficando a faltar algumas coisas, falar algumas coisas, não deu tempo, ficou até tarde, terminei assim, extrapolando bem o tempo. Então, eu vou hoje falar um pouquinho mais, né, sobre isso, e vou aproveitar também, já que eu vou continuar falando disso, eu vou falar também sobre o corpo físico, o corpo etérico, e um pouco também do corpo mental, que são o corpo físico, o etérico, o corpo astral e o corpo mental interior formam os corpos inferiores, e depois tem o astral superior e os corpos búdico e átmico, que são os superiores. Mas a gente não vai abordar esses superiores, nós vamos procurar complementar, né, o assunto concernente ao corpo astral, né? Falar também do corpo físico, corpo etérico, e, dando tempo, eu acredito que deve dar, ainda que seja sucinto, também sobre o corpo mental, tá? E sobre o corpo, e sobre o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho, na verdade eu já fiz palestras sobre esse assunto, os companheiros já fizeram, e também no Livro dos Espíritos, a leitura dessas questões, de número 674 a 685, são questões que são feitas e são respondidas, né, pelo próprio Espírito, que responde. Então, caso vocês queiram realmente saber um pouco sobre isso, poderiam estar pegando o Livro dos Espíritos e lendo. De toda maneira, eu posso me comprometer a fazer esse tema em outra oportunidade também, não teria problema. Mas hoje eu queria complementar, até para não ficar com ponta solta, sobre o corpo espiritual, o corpo astral, ou corpo perispiritual, que realmente ficou faltando algumas coisas. Eu tinha até falado que oportunamente complementaria, então eu queria aproveitar, né, que já hoje é a semana subsequente, que ainda está fresco, para complementar e falar um pouco mais. E daí eu já aproveito e falo também dos demais corpos, pelo menos os corpos mais grosseiros, né, menos sutis, que são o corpo físico, o corpo etérico, e um pouco, não é, também do corpo mental, tá? E então a gente vai fazer assim. Eu espero que vocês desculpem eu não fazer o tema que estava na programação, que é sobre a lei do trabalho, tá bom? Mas eu posso fazer em outra oportunidade, não há problema não. Mas antes de começar, vamos fazer, passar os recadinhos, tá? Eu sempre estou reiterando, porque pode ter gente, pessoas que não participaram, né, das outras vezes, e sempre é bom falar, tá? Então, aqui todo dia temos lives às 18 horas, não é? Aqui por esse canal. Depois essa live ela é editada e colocada no YouTube, não é? O canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré. E que a gente pede para vocês se inscreverem nesse canal, né? Visando a divulgação da doutrina espírita, que vocês deem o like, visualizem, deem o like e compartilhem, né? Por favor, compartilhar com amigos, parentes ou grupos que vocês participem, tá? Nós temos também as tarefas presenciais, de sexta-feira às 19 horas, com a palestra evangélica. Aos domingos, às 9 da manhã, palestra espírita, ambas abertas ao público. E também na segunda-feira, o trabalho de desobsessão, mas é privativo aos médiuns. Mas, havendo necessidade de assistência espiritual, ela pode ser feita à distância. Daí não pode ser feito o pedido, a solicitação, aqui mesmo, na Casa Espírita, ou através do celular da Casa Espírita, pelo WhatsApp. Eu vou passar o celular da Casa Espírita, que é
963004552. Eu vou repetir, 963004552. Quiser mandar alguma mensagem, é só enviar lá pelo WhatsApp e que a gente vai depois olhar e responder, tá? Todo dia eu olho mais de uma vez por dia e respondo. Então podem ficar tranquilo. Nós temos o curso que é Espiritismo, já começou segunda-feira, é 19 horas, toda terça-feira, vai até o dia 30 de novembro. Quem quiser fazer, porque na segunda-feira foi a primeira aula, e ela foi mais um panorama geral, então na próxima terça é que a gente vai realmente entrar e aprofundar um pouco mais. Então quem quiser ainda dá tempo, é só manifestar o interesse, informar o celular e o nome, pode ser aqui na Casa Espírita ou também no WhatsApp da Casa Espírita, no número que eu acabei de falar, tá? E aí automaticamente está escrito e a gente vai fazendo o curso. Nós estamos também com a campanha do agasalho, não é? Que vai até o final do inverno. Quem puder, tiver vontade, gostar, quiser participar, doar cobertor ou agasalho, pode levar na Casa Espírita de sexta-feira às 19, não é? Ou de domingo às 9 da manhã. Nós estamos também com a campanha da Fraternidade Alta de Souza, essa é o ano inteiro, que é a de arrecadação de alimentos, que ocorre sempre no segundo sábado de cada mês. Então, quem quiser ajudar com a campanha da Fraternidade Alta de Souza, doando alimentos, e quiser também, concomitante, participar da campanha do agasalho, pode aproveitar e leva no sábado, né? Que vai ser dia 14, não sábado agora, no outro. Então tem essas várias formas de colaborar, de participar, de praticar a caridade. Tá bem? Então, em princípio, seriam esses os recados que eu tinha para dar para vocês. Vamos fazer uma prece para a gente dar início, sem demora, ao assunto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, muita paz. Graças a Deus. Então, como eu dizia, eu vou começar por complementar algumas coisas que faltaram sobre o corpo astral, não é? Que é o tema que eu estava desenvolvendo na quinta passada. Então eu vou procurar agora dar uma complementada. Não é exaustivo, tá? Porque o assunto é imenso, mas como a gente vai ter aí uns poucos minutos para falar, eu vou procurar complementar pelo menos aquilo que é o essencial, para depois falar um pouco do corpo físico, corpo etérico e do corpo mental. Quando eu falar no corpo mental, eu vou ter que voltar um pouco nos outros corpos, porque o corpo de cima, ele contém os de baixo, ele tem o molde dos de baixo, então necessariamente eu vou ter que falar um pouquinho também, tá? Então vamos lá. Como eu falei na semana passada, então o corpo astral, isso eu não tinha falado, ficou pendente, vou falar agora. O corpo astral é o corpo que serve de modelo para a formação do corpo físico. Então você vê que as coisas estão todas interligadas, né? Por isso que é chamado também de modelo organizador biológico, ou MOB, modelo organizador biológico. Então o corpo astral é como uma forma e que faz surgir daí dessa forma, desse molde, né, desse modelo, o corpo físico. Então, o que apresentar no corpo astral, que é o modelo, conforme a necessidade de crescimento, de evolução, de aprendizado da criatura, do espírito, é como o corpo físico vai se apresentar, conforme a necessidade que vai ser moldado, né, constituído o corpo físico. Então, o corpo astral tem essa característica também, né, essa propriedade também, de ser o modelo, né, organizador do corpo biológico, do corpo físico. Tá? Também uma outra coisa é que ele tem a propriedade que é chamada de sensibilidade. O que é isso? Quando a gente, por exemplo, vai enxergar, a gente usa que órgão? O olho, né? Você olha aqui e você vê. Então, você vai olhar aqui. Mas se alguém estiver atrás de você, você vai conseguir ver? Você consegue ver sim, mas você tem que se virar para olhar. Senão você não consegue, porque o nosso olho, ele tem um campo de visão para frente, não é? Então você consegue ver para frente e para os lados, mas não para trás. Você não consegue ver para trás. E nem para cima,
A não ser que você levante a cabeça, mas se você ficar olhando para frente, você não vai ver para cima, nem para baixo e nem para trás. Então, seu campo de visão ele é estreito, tá? E quando você vai ouvir, como é que você ouve com o quê? Com o ouvido. É com o ouvido. Você ouve com o pé? Ouve com a mão? Não, você ouve com o ouvido. Então você tem os órgãos do sentido específicos localizados em cada parte do seu corpo e você vai usá-los, né, para você conseguir perceber as coisas. No corpo astral é diferente, gente. No corpo astral, por exemplo, você vê em 360 graus. Então, por exemplo, você está com o seu corpo astral. O seu corpo astral, por exemplo, é um olho inteiro. Vem alguém, você está no mundo espiritual, tá? E vem alguém atrás de você. Você está andando para frente. Vem alguém para trás. Você vê, você não precisa virar, você está vendo ele. Porque você vê com o corpo todo. Você tem a sensibilidade com o corpo inteiro, o corpo astral inteiro. Não é? Então você tem sensações, não é? Com o corpo todo. Então essa aqui é a diferença. Então você ouve, você vê com o corpo todo, tá? Outra coisa, o corpo astral é chamado também de corpo das emoções, o corpo emocional, né? O corpo físico é de corpo aliás, o corpo astral é o corpo das emoções, o corpo físico das sensações. Então, por exemplo, assim, se a gente corta o braço, o corpo físico, corta o braço do corpo físico, você não sente dor? Sente dor. Dói, não dói? Dói. Dói no corpo, na verdade, tá? Então, você está sentindo aquela dor ali e tal, você vai ter que fazer um curativo e tudo mais, né? E no corpo espiritual, o corpo astral, é o corpo das emoções. Então, o que você sente a dor, por exemplo, da alma, como se diz, né? A dor da alma, né? Aquele sentimento, aquela preocupação, por exemplo, né? Que você tem, o filho não chega, você fica preocupado. Não é o corpo físico isso, é o corpo astral. Então, é o corpo das emoções, tá? E o corpo físico das sensações. E uma outra característica também, propriedade, que se podemos dizer assim, é que tanto quanto em relação ao corpo físico, que sofre um desgaste pelo decorrer do tempo, ou não? Sim, né? A gente vai passando os anos e o corpo físico vai sofrendo um desgaste. É só a gente olhar no espelho, né? A gente vai ver o desgaste que sofre o corpo físico, né? Quando a gente tem lá dos 60 para frente, 70, 80, 90, você olha para o espelho e leva um susto, que está bem desgastado, né? Tá só o pó, como se diz. E o corpo astral também só, desculpe a gente falar desse jeito assim, meio brincando, mas é verdade. O corpo astral também sofre um desgaste, sofre por quê? Porque também ele é material. Né? Porque nós temos, conforme em O Livro dos Espíritos, né, Deus, a Trindade, Deus, Espírito e matéria. É tudo que tem e tudo que existe. Deus, Espírito e matéria. Bom, Deus nós não somos, está excluído. Então, resta o quê? Espírito e matéria. Portanto, o Espírito, que é a consciência individualizada, né, e que difere do corpo, que aí é matéria. Então, nós temos o quê? Todos os corpos dos quais o espírito ou a consciência individual se utiliza para se expressar nos vários campos vibracionais, nas várias dimensões, seja na física, seja na extrafísica, não importa. Mas ele vai se valer de um corpo para se expressar, para interagir. E esses corpos vários, seja quais forem, eles são materiais. Mais ou menos sutil, mas são materiais. E aí você tem a consciência que se utiliza desse corpo para se expressar. Não é? Então, o corpo astral também sofre desgaste. Leva mais tempo, é verdade. Não é tão rápido quanto o corpo físico. O corpo astral leva um tempo grande para se desgastar, mas se desgasta. E aí vocês vão perguntar, bom, mas se desgasta e morre também como o corpo físico? Sim. O corpo astral sofre um desgaste e morre também. É por isso que tem a chamada segunda morte, que ela pode acontecer pelo desgaste do corpo físico,
pelo processo de ovoidização, por armas eletrônicas, elétricas, ou mesmo pela evolução do espírito, que não vai mais precisar se expressar no mundo físico e nem no mundo astral. Aí então ele vai passar a se expressar no mundo mental. Aí ele vai precisar ter somente o mundo mental, porque o aprendizado dele no mundo físico e no mundo astral já terminou, já se encerrou. São ciclos que ele já conseguiu conquistar, tudo o que precisaria conquistar. É mais ou menos como a criança que fica no pré-primário, aí ela aprende tudo, tem as provas, aí ela vai para o ensino fundamental. Aí ela fica aquele tempo necessário no mundo, no ensino fundamental, né, 1 e 2, aprende tudo que tem que aprender, tem as provas, ele é aprovado, e ele vai para o ensino médio, depois vai para o ensino superior, e assim vai seguindo. Então é a mesma coisa, quando você tem que aprender no mundo físico, é como pré-primário. Então a gente está aqui aprendendo o básico. A gente mal consegue aprender esse básico, que o mínimo é você conviver com o semelhante, respeitar, né? Ter civilidade. Então isso é o básico do básico, porque a criança no parquinho, quando ela chega lá, ela não quer saber. Ela dá pontapé, pega a pipoca do outro, puxa o cabelo, não é assim. Criança às vezes é machucada, é o amiguinho que bateu. Pré-primário, somos nós, estamos no pré-primário. Mas quando a gente aprender esse mínimo, a gente vai para o ensino fundamental 1 e 2. E assim a gente vai usando os corpos compatíveis com o aprendizado e no mundo que você vai expressar. Você precisa de um corpo compatível, tá? Entretanto, quando o espírito então ascende para o mundo mental, ele não vai precisar mais do corpo astral, esse corpo astral morre e se dissolve, como também se dissolve o corpo físico aqui nesta dimensão. E o corpo astral se dissolve na dimensão astral também, quando ele ascende. Mas quando não é esse caso de ascensão para o mundo mental, e ele vai ter que continuar o aprendizado dele, seja no mundo físico, seja no mundo astral, o que acontece? Precisa refazer o corpo astral. Mas eu não falei agora há pouco que o modelo do corpo físico está no corpo astral, mas se você perde o corpo astral, você não vai ter como fazer corpo físico, porque o modelo está lá. Entretanto, eu disse também que o corpo de cima contém o modelo dos de baixo. Então, por exemplo, o modelo do corpo astral e do físico, o modelo do corpo astral, que por sua vez é o modelo do corpo físico, está no corpo mental. Então, quando o corpo astral perece, seja por qual razão for, não é? É possível refazer. É possível não, se refaz. Precisa refazer e ele é refeito. Como ele é refeito? Pode ser refeito no próprio mundo astral, na própria dimensão astral, tá? Como? Gente, tem renascimento no mundo astral. Vocês acreditam nisso? Muitos de vocês vão estranhar o que eu estou falando e vão achar que eu estou viajando na maionese. Mas, gente, tem renascimento no mundo astral, porque você tem que refazer o corpo físico, que pode ser refeito de duas formas. Eu estou falando uma. Uma é o renascimento no próprio mundo astral. Vocês vão dizer, mas aonde que está escrito isso? Aonde? Ó, no livro Evolução em Dois Mundos, página 30, psicografia de Chico Xavier, o Espírito André Luiz. Aqui, tá? Quem não tiver, pega na internet, quem tiver o físico, pega lá. Evolução em Dois Mundos, página 30. André Luiz que falou, tá? Sou eu não. Outro que falou, Dr. Inácio Ferreira, através do médium Carlos Bacelli. Aqui, ó. Olha o título do livro, gente. Reencarnação no mundo espiritual. Quem não leu esse livro, eu sugiro que leia. Reencarnação no mundo espiritual e Evolução em Dois Mundos. Aqui, tá? Tem outros lugares, mas eu estou trazendo esses dois aqui para vocês, que aliás são os livros que eu tenho, e como eu tenho, eu quis mostrar para vocês verem que é possível o renascimento, o refazimento do corpo astral na própria dimensão astral. Vocês vão perguntar, mas como que faz isso? Gente, um espírito de polaridade feminina engravida lá, gente. Eu acredito ou não, engravida lá. E nesse livro aqui, ó, que eu estou falando para vocês, Reencarnação no Mundo Astral, do Dr. Inácio Ferreira, eles iam em locais lá de mulher grávida, com a barriga grande e tudo. Né? Só que não demora 9 meses, é rápido, e já sai o espírito, né? E já está refeito. Quando isso não é possível, e às vezes não é, como que é feito?
aí é refeito o próprio choque na matéria. Vai direto numa mulher que, por exemplo, não vai ser possível nascer o neném. Nesses casos não vai dar. É só para ter um choque na matéria. Esse choque na matéria faz renascer, faz refazer o corpo astral, porque o modelo do corpo astral está no corpo mental. Mas como você não tem o corpo mental, portanto, não é no corpo mental que forma o modelo que tem o modelo organizador biológico do corpo físico, mas como você não tem o astral, você pega direto do mental. Então, para refazer o astral, você vai direto numa gravidez. Mas a gravidez não vai para frente. Então, o que os mentores fazem? Bom, então, como é uma gravidez que não vai para frente e que precisa só de 1 mês, 2 meses, 3 meses para refazer o corpo astral, o que eles fazem? Para a mulher não ficar triste, vai dar aborto isso daí. Então, o que eles fazem? Eles colocam isso daí, esse embrião, em mulheres que não querem a gravidez. Elas não querem mesmo, né? Foi um acidente, né? Ou em pessoas que, não é? Como se diz aí? Como é que eu posso dizer? Que vivem da prostituição. Pronto, eu não queria falar chato, mas eu vou falar. Que vivem da prostituição e que, portanto, elas não desejam engravidar. Mas às vezes pode acontecer. Então eles colocam lá um embriãozinho, ela não vai querer mesmo, vai dar um aborto, que ela vai, se não der espontâneo, ela vai fazer o aborto mesmo, então põe lá e vai com isso, refazer o corpo astral, né? Então vocês vejam cada coisa que tem que a gente nem sempre sabe, não é? Então, mas não é invenção, tem aqui nos livros, A Evolução em Dois Mundos, de 1958, hein? E esse aqui, não é, do Carlos Alberto Bacelli, que é o Espírito Inácio Ferreira, que é um livro relativamente novo. Esse aqui não faz muito tempo que eu comprei, não. Enfim, não dá para ver agora aqui, mas faz pouco tempo que eu comprei. Então, vocês leiam aí, eu estou sugerindo, é interessante a leitura, tá? Bom, então, nós temos que o corpo físico, portanto, é um corpo que o espírito vai ser. E, na verdade, o espírito utiliza, ele vai usar todos os corpos, mas ele vai viver a experiência no mundo físico, que é um espírito ainda que precisa aprender as coisas aqui, exceto em caso de missão. Então, ele vai precisar realizar as aprendizagens dele no mundo físico. Então, embora ele vai se valer dos atributos e das propriedades e das características de todos os corpos, mas ele vai na ponta da linha se expressar e viver a experiência, que aí no caso é no corpo físico, nesse caso que nós estamos falando da experiência física na matéria, não é? Então ele precisa muitas vezes aprender a ser mais comedido, né? A aprender que agredir os outros traz consequências para si, né? E que dói também quando alguém bate em nós, não é? E vai aprender muitas vezes vindo com um corpo deficiente, tudo com objetivo de aprendizado. Em cada corpo tem um propósito de aprendizado, né? Então o corpo físico é o corpo das sensações, onde você sente, né? Você aprender que se você cortar alguém, doeu, então você vai levar um corte para você aprender, mas se você tiver com o corpo astral, não vai sentir nada, mas no corpo físico você vai sentir. Então é no corpo físico que você tem que estar. É no corpo físico que você tem que estar. O corpo físico reflete o corpo espiritual, tanto que é moldado pelo corpo espiritual, não é? Então, em cada uma das dimensões, em cada uma dos mundos, das vibrações, né, é que há o aprendizado necessário. E eu vou ter que ser breve porque o tempo é pouco e tem que falar dos outros corpos também, tá? Agora, para que o espírito possa se expressar no corpo físico, ele tem que passar pelo corpo astral, ele tem um elo de ligação, porque não dá para a consciência expressar do corpo astral direto para o corpo físico. Ele precisa ter um elo de ligação, que no caso é o corpo etérico. Aí vamos entrar no corpo etérico agora. Que é o corpo etérico. O corpo etérico é um corpo energético que ele é exatamente igual ao corpo físico. Ele é exatamente igual, não é? E ele é um corpo de energia, que serve de ligação entre o corpo astral e o corpo físico, não é? E ele que abastece, não é? Ele que faz a ligação entre um corpo e outro, para a consciência se expressar, e ele abastece energeticamente o corpo físico. Sem o corpo etérico, o corpo físico não sobrevive. É preciso
que haja o corpo etérico, que é a de ligação, para que a consciência consiga se expressar no corpo físico. Se não tiver, não há como ter essa ligação. E o corpo físico vai perecer. Eu vou dar um exemplo para ver se fixa o entendimento sobre o que eu estou tentando explicar. Veja bem uma coisa. Eu tenho uma usina lá longe, a Itaipu, enfim, qualquer usina hidrelétrica, não importa, tem uma usina de força lá, de energia, aquela usina está lá. Bom, e eu estou aqui na minha casa. E eu estou com a lâmpada ligada aqui, que vocês estão vendo que está claro aqui. Eu só liguei o interruptor e a lâmpada está ligada. Ótimo. Mas, essa lâmpada sozinha e a usina lá, vai funcionar essa lâmpada aqui? Não vai. O que é preciso para essa lâmpada funcionar? Eu preciso dos fios. Então tem um fio que é ligado aqui, lá na lâmpada, vem aqui, vai lá para o cabo de força para lá e vai até chegar na usina. Que é de lá que vem a energia, lá que é a fonte da energia. Então esse fio é a interligação. Lá da usina até a lâmpada aqui. Se eu seccionar esse fio, ou eu arrancar esse fio, daí eu não vou ter mais velho de ligação, a lâmpada acende? Não, a lâmpada não acende. Significa que sem o corpo etérico, o nosso corpo físico também não acende. E a gente não se expressa mais. O espírito não consegue se expressar. Portanto, o corpo etérico é absolutamente fundamental. E no corpo etérico, em cada célula do corpo físico tem um fio de ligação energético a esse corpo etérico. Cada célula do corpo físico é ligada a uma célula do corpo energético, desse corpo etérico. Então eles estão interligados. E daí, então, também, daí para o corpo astral. Então, do corpo astral tem uma ligação no corpo etérico e do corpo etérico no corpo físico. Então, para permitir que a consciência se expresse e manifeste no corpo físico. E os chakras são aqueles vórtices de energia que permite a captação de energia, receber e exteriorizar as energias. É por isso que é muito importante a gente cuidar das energias, hein? Porque se tiver algum bloqueio, alguma energia nesses chakras, nesses pontos de energia que não esteja funcionando adequadamente, significa que não vai conseguir suprir de energia o corpo físico. Então, por exemplo, dependendo do ponto onde que não esteja a energia circulando corretamente através desses chakras, poderá causar uma deficiência no corpo físico, num órgão, adoecer, e a pessoa pode até desencarnar. Então é preciso cuidar das energias, tá? Bom, e aí vai perguntar, como é que faz para cuidar? Cristo falou, nem só de pão viverá o homem. Então a gente come comida para nutrir as células do corpo físico, mas não é só da nutrição de energia do corpo físico que mantém o corpo físico em funcionamento. Você precisa também das energias do cosmos, e é através do corpo etérico que você consegue abastecer. Tá? Então eu diria que 20% é o alimento físico, 80% é energia do cosmos. Não é? Você pode até não precisar se alimentar tanto de alimento físico, mas você precisa do alimento. E que alimento que é esse que eu estou falando? Alimento espiritual. Você precisa se manter em equilíbrio. A oração é fundamental, gente. A oração se mantém conectado com o cosmos, com a espiritualidade superior, com Jesus, com Deus, com o nosso Pai. E aí você recebe as energias que vão abastecer toda a sua organização, todos os corpos, inclusive físico. Tá? E veja bem uma coisa. Vocês já ouviram falar de cordão de prata, não já? Já. O que é o cordão de prata? O cordão de prata é o corpo etérico. Quando, por exemplo, você está dormindo e você sai do você enquanto consciência e espírito. O corpo físico está dormindo. Você, enquanto consciência, vai sair do seu corpo, na projeção de consciência. No corpo astral, você vai sair dali. É tudo um aglomerado, gente. É tudo uma sobreposição. Daí você não vai ficar fazendo o que ali no corpo físico? Você, enquanto consciência individual, você vai ficar fazendo o que ali naquele corpo físico? O corpo físico está dormindo, você vai sair dali. Aí você pega e sai, vai lá para a dimensão espiritual, vai lá para o nosso lar, né? Vai lá falar com o ministro Clarencio, vai lá falar com o André Luiz,
bater um papo com ele, assistir uma palestra, uma live lá, né? Você vai para lá. E você vai para lá com o corpo físico? Não, o corpo físico não tem como sair da dimensão física, porque ele é daqui, ele é constituído de matéria daqui. Você vai para lá com o corpo que é feito de matéria de lá, que é o corpo astral. Você vai para o mundo astral com o corpo astral. Aí você deixa o seu corpo físico quietinho ali e vai lá para o mundo astral. Mas eu acabei de falar que precisa, obrigatoriamente, continuar havendo uma ligação entre o corpo astral e o corpo físico. E é o corpo etérico, esse corpo intermediário, que é o corpo de energia. Que quando está todo mundo ali, na vigília, tudo ali. Mas quando você sai, esse corpo etérico, ele estica. Para onde quer que você pode ir longe, não importa. Você vai corpo astral longe, não interessa onde você vai. Você pode ir, mas o corpo etérico continua mantendo a ligação do corpo físico com o corpo astral. E aí você vai lá para longeão, ou dimensões aí de longe, né, vibratoriamente falando. E o que acontece com o corpo etérico? Ele vai esticando, e aí é onde forma o que nós chamamos de cordão de prata. Esse cordão de prata é o próprio corpo etérico. Tá? Mas é possível sair com esse corpo astral para, por exemplo, um mundo onde se vive em mundo mental? Não, não dá, porque daí a matéria é outra, então não dá. Mas você vivendo no mundo, você pode ir em qualquer local do mundo astral, nas várias dimensões, nas várias padrões vibracionais, e você vai, mas vai continuar mantendo o corpo etérico para você continuar a sua experiência na vida física. O corpo astral, ele não é um corpo de manifestação do espírito, hein? A consciência não se manifesta no corpo etérico, o corpo físico, né? O corpo humano nosso, o corpo astral também, a consciência expressa, mas não no corpo etérico. Então o corpo etérico não é um corpo de manifestação do espírito. Ele é só um corpo para abastecer energeticamente o corpo físico e manter a interligação entre o corpo astral e o corpo físico. O que acontece com o corpo etérico após a morte do corpo físico? Quando o corpo físico morre, e ele morre por várias razões, pelo desgaste, pelo tempo, por doença, por acidente, se suicida, enfim, ele é morto, não importa, assassinado, tal, não interessa. O corpo físico morre, o que acontece logo em seguida? Horas depois ou dias depois, o corpo etérico se dissolve. Ele não permanece, porque a função dele é servir de ligação do corpo astral ao corpo físico. O corpo físico acabou, não precisa de ligação mais. Ele se dissolve, ele se dissipa. E aí, então, não havendo mais necessidade desse corpo etérico, ele se dissipa, o corpo físico morre, sepultado, é incinerado, não interessa. E esse corpo etérico se dissipa, ele se acaba, e a consciência continua se expressando no outro corpo dele, precedente, que é o corpo astral. Aí ele vai continuar se expressando na dimensão astral. Lá continua o aprendizado também. Aliás, até mais do que aqui no mundo físico. No mundo astral, aprende-se muito, evolui-se muito, mais até do que no mundo físico. Dependendo da criatura, dependendo do espírito. Mas lá tem muito que aprender, tem muito que evoluir. Porque uma grande parte dos espíritos encarnados não encarnam mais, ainda que se encontrem na dimensão astral. Porque a dimensão astral tem vários níveis vibracionais. Continua o seu processo de aprendizado lá. E não precisa encarnar mais. Porque a partir da quinta dimensão, no mundo astral, o espírito não é obrigado mais a reencarnar. Ele pode reencarnar, mas não é compulsório. A reencarnação não é compulsória mais. Porque enquanto a gente ainda está na quarta dimensão astral, que é o umbral, significa que a gente ainda é conhecido e é chamado de espírito errático, espírito que permanece ainda na erraticidade, espírito errante, não é? Você não tem um cantinho lá para você. Não, você tem que reencarnar obrigatoriamente, por quê? Porque você ainda não aprendeu o suficiente, o necessário na dimensão física. Então você precisa voltar para cá para aprender. Você é matriculado obrigado. Ah, mas eu não quero matricular nessa escola. Não, mas você não tem que ir. Você já tá, eu estou te matriculando, já você tem que voltar para lá. Porque você não aprendeu ainda. Você ainda arruma confusão com os outros. Você ainda bate nos outros, você rasga o caderno dos outros. Você fica cabulando aula, então você não aprendeu, você precisa voltar para lá. Mas eu não quero, eu não perguntei se você quer. É a lei divina, é impositiva. Então você já está matriculado e você vai.
Vai lá pro ministério da reencarnação que você vai reencarnar. E reencarna. Tá? Então, a situação nossa é essa. Não é? A gente vive as experiências no mundo próprio conforme o nosso grau de evolução. Não é? E então, nós temos que, após isso, você continua evolucionando. Eu estou aqui já com um tempo bastante limitado, eu acho que não vai dar para eu falar muito do corpo mental, mas eu vou falar um pouquinho só, pelo menos para não ficar sem falar nada, tá? A gente falou, assim, relativamente um pouco mais dos outros corpos, mas vamos para o corpo mental. O corpo mental é um outro corpo, pelo qual o espírito se manifesta também, não é? Conforme o grau de evolução do espírito, é o corpo pelo qual ele vai se manifestar no ambiente próprio, não é? Então, o corpo mental, ele também é dividido em hemisférios, né? E como, por exemplo, o nosso corpo físico não tem o cérebro com o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e que cada um desses hemisférios, quando a pessoa se manifesta, ele ativa um ou outro hemisfério? Exatamente. No corpo mental é a mesma coisa. Lá você vai ter duas partes, que é chamado de corpo mental superior, que expressa o aspecto abstrato da consciência, não é? Tudo que é, por exemplo, sentimentos superiores, por exemplo, não é? Como, por exemplo, toda a moralidade, o sentimento moral, né? Caráter, não é? Todas as virtudes que o espírito conquista no aspecto moral e intelectual também, mas já moralizado, isso aí, a consciência vai acessar a parte, vamos dizer, direita, vai. Vamos pensar que seria como o cérebro. Então, o lado direito é esse lado aí, não é? Do mental superior, que expressa todos os sentimentos superiores de bondade, de amor, não é? De perdão, não é? De complacência, de respeito, tudo é no mental superior. Tá? E no mental inferior, que vamos dizer que é o lado esquerdo do cérebro, são só as coisas mais concretas e objetivas. Mas não tem aquele sentimento de bondade, de amor, tem a frieza. O sujeito, por exemplo, que vai querer alguma coisa, ele não está nem aí se o outro vai sofrer, ele vem enfia a faca, mata, e não sente nada. Qual é o campo do corpo mental que ele está usando? O lado esquerdo, no exemplo que eu estou dando, que é o mental inferior, que não tem esse sentimento. Ele é racional. Ele é racional, ele é frio, e ele vai e faz e está acabado. Não tem aqueles sentimentos de nobreza, de pureza, de elevação. Não tem nada disso. Só é no mental superior. E quando o espírito não é tão evoluído e não desenvolveu tanto ainda os valores morais e espirituais, né, da sua divindade enquanto filho de Deus, ele ainda desenvolveu mais o lado esquerdo, que é o lado, né, do lado da parte mais do mental inferior, que é do lado concreto, que é de fazer, de realizar, mas sem sentimentos, né? E quando o espírito evolui, amadurece, não é? Então aí ele vai desenvolver também o lado direito, que é a parte, né, dos sentimentos nobres e superiores. Com o desenvolvimento do espírito no geral, ele vai ter os dois lados desenvolvidos. Então ele vai ser o espírito realizador, mas sempre com bondade, sempre com sabedoria. Ele vai usar então a inteligência dele está lá do lado esquerdo, que é a inteligência, está desenvolvendo. E do lado direito é o lado da moral, que é o lado da divindade. Então, quando o espírito... Por isso que o espírito geralmente desenvolve primeiro a inteligência. E quando ele desenvolve também o outro lado direito do cérebro, vamos dizer assim, né, que é o mental superior, ele desenvolve também o lado da moral, não é, da sua divindade, ele gera um equilíbrio, aí ele ganha sabedoria. Aí ele tanto vai ser um espírito que faz, mas faz com amor, faz com bondade. Como Cristo, ele veio aqui e ao mesmo tempo que fez, nos ensinou, nos trouxe o seu evangelho, ele realizou, ele fez, mas sempre com amor, sempre com misericórdia, né? Por isso que ele disse assim, eu não quero sofrimento, eu quero a misericórdia, né? Então, o Cristo não quer o nosso sofrimento, não quer que nós
soframos, não quer a nossa dor, né? Mas Ele quer... Então, a justiça divina é por isso que a justiça divina é uma justiça misericordiosa. Porque Deus é misericordioso, Deus é amor, né? E então a gente se expressa nos vários mundos, nas várias dimensões, utilizando os vários corpos, exatamente para desenvolver em nós a nossa divindade, né? Então, é assim. Bom, gente, a gente infelizmente fica por aqui. Na realidade, eu li um monte de coisas, né, sobre isso, sobre esse assunto, e tem assunto, gente, vocês não fazem ideia, o tanto que tem de assunto que precisaria desenvolver, né? Até um negócio que eu pensei aí que valeria a pena a gente fazer um estudo mais aprofundado, não é? Sobre a vida do espírito nas várias dimensões, onde ele vai ter os aprendizados e os corpos que ele utiliza nesses aprendizados, mas aí mais minuciosamente, aí precisaria mesmo de um estudo mais aprofundado, que não caberia numa live assim, que é rápida demais, não é? Mas a gente vai ver isso direitinho e quem sabe a gente vê um outro jeito de fazer isso, lá na Casa Espírita, ou mesmo aqui, mas aí seria uma live especial, alguma coisa assim, ou mesmo no canal do YouTube, vou ver e depois eu falo com vocês, tá bom? De imediato eu agradeço, vamos fazer uma prece para finalizar, tá? Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Beijo no coração, muito obrigado e até sábado. Sábado estamos aqui novamente. Amanhã vamos prestigiar a live da Vânia. Obrigado.